Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar início a um novo reino. Nós vamos falar hoje sobre o reino protista, que está na unidade 4 do livro de vocês, na página 37. Então na última aula nós falamos sobre o reino Monera, que era o reino das bactérias, das cianobactérias, e hoje nós vamos falar do reino protista. Quem são os indivíduos que constituem o reino protista? Então são as algas unicelulares e os protozoários. Então, tanto as algas unicelulares, atentem-se a isso, porque depois nós vamos ver um outro grupo de algas, pluricelulares. Então, somente as algas unicelulares e os protozoários são protistas. Então, todos são eucariontes, ou seja, todos possuem uma membrana nuclear ao redor do núcleo. E todos são unicelulares. Então aqui nós temos exemplos do protozoário, a ameba, que é um dos mais famosos, o paramécio e uma espécie de alga que é considerado do reino protista. Então, se a gente pensar sobre a alimentação desses seres, são diferenciadas. Se eu for falar das algas, as algas conseguem produzir seu próprio alimento, portanto elas são autótrofas. Já os protozoários, eles não conseguem produzir seu próprio alimento e eles são heterótrofos. E a reprodução vão realizar das duas formas de reprodução, tanto sexuada quanto assexuada. Vamos começar a falar hoje sobre os protozoários. Então, as características dos protozoários são unicelulares, por isso constituem um grupo protista. São eucariontes, então diferente das bactérias que eram unicelulares, mas eram procariontes, esses seres são eucariontes, possuem membrana nuclear ao redor do núcleo. São desprovidos de clorofila, então não possuem pigmento fotossintetizante para produzir seu próprio alimento. E podem viver como parasitas, geralmente causando doenças, ou podem possuir vida livre. Os parasitas, eles podem causar muitas doenças, então nós vamos ver na próxima aula as parasitoses, as protozooses, que são as formas de doença que os protozoários podem causar nos organismos. Então a gente vai ver sobre os diferentes tipos de protozoários. Eles são classificados de acordo com o tipo e a presença das suas estruturas de locomoção. Então, nós vamos ver primeiro os flagelados, ou seja, possuem flagelos. Então, podem ter tanto um ou mais flagelos. Eles vão se locomover vibrando esse flagelo em meio líquido. E a maioria dos flagelados apresentam vida livre. Outros são parasitas e podem causar doenças no homem. Por exemplo, nessa imagem aqui, temos um protozoário que tem um flagelo, portanto ele é flagelado, e ele é o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Ok? Então aqui alguns outros exemplos de flagelados. Então nós temos a Giardia, que tem mais de um flagelo. Temos aqui Trichomonas vaginalis, também causador de doenças, então nós conseguimos ver os flagelos aqui. E a Leishmania brasiliensis, também outro tipo de protozoário, e a gente vê pelo flagelo. Então são 3 tipos de protozoários flagelados. Um outro tipo de protozoário, uma outra classificação, são ciliados. Então a forma de locomoção deles vai ser por cílios. Então, eles apresentam pequenos filamentos em volta do corpo, como a gente pode ver aqui. E os cílios são utilizados para se movimentar e para capturar os alimentos. Então nós vamos ver os protozoários ciliados. Como exemplo aqui eu tenho a imagem de um paramécio. Então a gente pode perceber que cílios geralmente são bem menores que os flagelos e são encontrados em maiores quantidades. Nós vamos ver a seguir o balantídeo, que é um parasita que vive no organismo do porco, e o paramécio, que é um parasita ciliado, um protozoário ciliado de vida livre. Então aqui a imagem, um helicostoma, que é um tipo de protozoário ciliado. Então não dá para ver aqui, mas tem pequenos cílios ao redor aqui da estrutura dele. E o Balantidium coli, que também a gente consegue ver aqui, vários cílios ao redor dele. E também vamos ter os protozoários chamados de esporozoários.
Eles não possuem estrutura locomotora e eles serão sempre parasitas. Um dos mais conhecidos é o plasmódio, tá? Que é um protozoário que vai provocar malária nos seres humanos. Então a gente consegue ver aqui nessa foto de microscopia de luz o esporozoário, né, o Plasmodium vivax, e ele tá no meio das hemácias, tá vendo? Aqui são hemácias. E o outro protozoário, também esporozoário, ou seja, não possui estrutura de locomoção, nem cílios nem flagelo, e é o Toxoplasma gondii, que é o causador da toxoplasmose. Então a gente pode classificar os protozoários em 3 grupos, baseado na sua estrutura de locomoção. Então nós temos os flagelados, os ciliados e os esporozoários. E em relação à estrutura desse protozoário, eu vou pegar como exemplo aqui um ciliado, tá? Que vocês podem ver os cílios aqui, mas eles possuem algumas estruturas em comum. Então, por exemplo, esse macro e micronúcleo são estruturas que vão ser úteis para a reprodução. E a gente vai ver aqui essa estrutura maior, que são vacúolos contráteis, né? Vacúolo contrátil. Os vacúolos contráteis, eles podem estar presentes tanto em espécies de água doce, quanto nas espécies marinhas. Alguns, também chamados de vacúolos pulsáteis, eles ajudam a expulsar a água, e quando eles expulsam a água, esse protozoário consegue se locomover. Só que tem uma importância muito grande do vacúolo contrátil, o vacúolo pulsátil, que é a de expulsar água. Então pensa nos protozoários de água doce, o meio deles aqui é mais concentrado do que o meio ao redor dele. E aí isso vai fazer com que o protozoário absorva a água do meio por osmose. Então a água vai entrando dentro desse protozoário. Conforme a água vai entrando por osmose no protozoário, se ele não achar uma forma de jogar essa água fora, ele vai explodir. Então, com isso, ele utiliza esse vacúolo contrátil para jogar água para fora e fazer com que ele não exploda. Então, sempre ele vai ganhar água por osmose e vai expulsar essa água por aqui. Isso em protozoários de água doce, tá bom? Mas pode ser encontrado tanto de água doce quanto de água salgada. E alguns possuem apenas um, outros possuem mais de um vacúolo desse. E tem uma outra estrutura aqui, que vocês podem ver aqui, ó, em volta do vacúolo contrátil, aqui, ó, que são esse espongioma, que é composto por uma rede de túbulos, né, túbulos irregulares, que podem esvaziar diretamente no interior do vacúolo. Então ele consegue absorver essa água da estrutura do protozoário e jogar diretamente no vacúolo. Então são túbulos coletores de líquido, ok? Então, as organelas locomotoras podem ser flagelos, cílios e também tem os pseudópodes, que são falsos pés, pseudo-falsos podos pés, que emitem nessa estrutura, que é uma própria, um prolongamento do citoplasma e da membrana, que consegue fazer como se fossem uns pés que vai emitindo e vai se locomovendo. Os flagelos e cílios diferem no comprimento, então o flagelo é maior e apenas um ou dois, poucos, né, em poucas quantidades. E os cílios são bem mais numerosos e são menores. Na reprodução, então a gente pode observar 2 tipos: a reprodução assexuada, que ele vai realizar uma divisão binária, e também a reprodução sexuada por conjugação. Então, se a gente pensar aqui na reprodução assexuada, ele simplesmente vai se dividir em 2. E se a gente pensar na reprodução sexuada, 2 paramécios vão se unir e eles trocam aqueles micronúcleos, né, que eu acabei de citar para vocês. Trocando esses micronúcleos vai favorecer uma forma de variabilidade genética, né, igual a gente viu lá na reprodução das bactérias. Então, trocando esses micronúcleos, eles aumentam a variabilidade genética e é uma forma de reprodução sexuada, ok? Então, aqui a assexuada, eu tenho uma ameba com um núcleo, ela vai duplicar o seu núcleo e depois vai se dividir em 2, separando as suas células. Então, é uma forma de divisão binária. E a assexuada, novamente, aqui diz macho e fêmea,
mas não podemos falar que tem sexo, né? Mas são uma outra forma de reprodução que ela vai ter uma junção, né, das suas células e vai formar novos protozoários com uma variabilidade genética diferente. Pessoal, então por hoje é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre as doenças causadas por protozoários e hoje tem 2 exercícios para vocês realizarem para fixar o conteúdo, que é na página 52 do livro exercício 1 e na página 53 exercício 7. Bons estudos e até a próxima aula!